No nosso primeiro quadro de entrevistas do Justiça Legal do ano, vamos entrevistar o desembargador Nelson Scheffer Martins, o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Justiça Legal do ano. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória dentro do judiciário, para quem está em casa poder conhecer um pouquinho da sua história. Ingressei na magistratura em 1980 e passei por várias comarcas do estado. Destacaria as comarcas de Indaial, Balneário Camboriú, Tubarão, Blumenau, e até que em 1996 fui trazido para o Tribunal de Justiça na condição de juiz substituto de segundo grau, e em 2002 assumi a condição de desembargador titular. No seu olhar agora como presidente, quais as áreas que o senhor acredita que vão precisar de um olhar mais especial? A gente sabe que todas as áreas são importantes, mas as principais? Nós pretendemos dar ênfase, como nas administrações anteriores, à questão da prestação jurisdicional, da melhor distribuição da justiça com mais eficiência. E para isso nós contaremos com diversos mecanismos e instrumentos, como treinamento de pessoal, como a digitalização dos processos e outras medidas que permitam um maior conforto para os juízes e servidores nas comarcas do interior, de modo que a prestação jurisdicional possa ser adequadamente e tempestivamente oferecida à sociedade catarinense. Também pretendemos dar uma especial atenção para as políticas públicas, porque as políticas públicas elas permitem que sejam evitadas ou pelo menos sejam reduzidos os conflitos. Por exemplo, políticas na área dos juizados especiais, e aí também nós poderemos pensar em estender essas políticas para a mediação, a conciliação. Nos juizados especiais, notadamente, nós pretendemos instituir um sistema do juizado leigo remunerado, com a convocação de juízes leigos experientes e mais preparados, com melhor qualidade dos serviços. Mas também pretendemos dar uma atenção toda peculiar para a área de prevenção contra a violência doméstica, porque isso também é uma forma de reduzir os conflitos. Nós estamos com uma preocupação bastante acentuada no que refere ao sistema carcerário, um melhor tratamento do nosso preso, do nosso presidiário, com respeito aos direitos humanos, sem perder de vista, evidentemente, o caráter punitivo da pena. Os juizados especiais, o sistema carcerário, a violência doméstica e também a política de regularização fundiária dos loteamentos das periferias das grandes cidades são temas que merecerão a nossa atenção muito especial na nossa gestão. Nós sabemos que o judiciário tem uma demanda de processos muito grande, né? Eu queria saber qual é o primeiro passo. A gente sabe que não só Santa Catarina, o resto do Brasil também tem esse problema, mas agora o seu olhar como presidente. A demanda por justiça, ela é uma consequência da consciência de cidadania da nossa população. Santa Catarina tem provavelmente o melhor ser humano do país no sentido de formação, de educação, de grau de civilidade, de tal sorte que o nosso povo catarinense é um povo muito instruído, educado, consciente dos seus direitos e dos seus deveres também. Mas essa consciência leva a uma procura maior do judiciário, buscando-se soluções aos conflitos que surgem. Todavia, nós precisamos entender que a solução só judicial, a solução só pela via do processo, ela vai provocar, de fato, um congestionamento da nossa máquina judiciária, e por isso nós estamos muito preocupados em implementar políticas de conciliação, de mediação, especialmente na área
da família. A mediação familiar, ela funciona de uma maneira muito eficaz, porque ela não resolve o problema e o conflito no âmbito jurídico, mas ela vai resolver no aspecto emocional. E essa solução do aspecto emocional, ela evita futuros conflitos. E eu, na condição de presidente, pretendo motivar os nossos colegas desembargadores e juízes na direção de valorizarmos os juizados especiais, porque se nós reforçarmos o juizado especial, nós estaremos retirando da justiça comum um acervo e uma quantidade muito grande de processos, e essa valorização do juizado especial vai, portanto, tornar mais leve a estrutura da justiça comum e trará maior credibilidade a esse sistema especial de justiça que haverá de funcionar ainda melhor em Santa Catarina. A implantação do processo virtual será um mecanismo para dar um rumo para o judiciário, o senhor acredita? Eu acredito que será um instrumento muito eficiente de redução de trabalho nos cartórios, o que vai provocar uma transferência, uma migração de alguns desses contingentes de pessoal para os gabinetes dos juízes, o que propiciará aos juízes uma assessoria um pouco maior e uma maior produtividade. Penso que isso trará consequências extremamente positivas para a prestação judicional e para a própria imagem do Poder Judiciário de Santa Catarina. O número insuficiente de magistrados é outro grande problema, também não só em Santa Catarina, como no resto do Brasil, mas de que forma o senhor acredita que vai poder levar esse problema, tentar resolver este problema aqui em Santa Catarina? Nós temos, de fato, 70 vagas no quadro de magistrados em Santa Catarina e estamos com um concurso público em fase de conclusão, no qual deverão passar ou aproximadamente 20 candidatos, porque são esses que estão habilitados para a prova oral, e dessa maneira nós supriremos um pouco a nossa deficiência de juízes, que, como disse, sendo 70, é um número bastante considerável, mesmo que se leve em conta um universo de 460 juízes aproximadamente em atividade hoje no nosso estado. Mas eu vejo que não se pode só pensar em aumentar o efetivo de juízes. Nós precisamos também pensar em soluções alternativas ou soluções adequadas. E por isso que eu insisto tanto na necessidade da conciliação, da mediação e da implementação de um trabalho, de um programa envolvendo juízes leigos. O juiz leigo vai multiplicar o serviço do nosso juiz togado nos juizados especiais. Então temos que pensar diversas alternativas para podermos combater esse problema de falta de magistrados. Certo, uma pergunta um pouquinho mais ousada agora então. Na sua visão, os magistrados, eles trabalham hoje no seu limite de sobrecarga, da demanda desses processos que a gente sabe que tem muito hoje? O senhor acredita que eles trabalham realmente? Nós temos uma das magistraturas mais preparadas do país. Isso é consequência do rigor dos nossos concursos, que só selecionam os melhores dentre os melhores, e também de um trabalho de treinamento realizado com muita competência pela Academia Judicial. Os nossos magistrados, apesar de todo esse esmero e preparo técnico, de fato eles trabalham no limite das suas capacidades e eles são motivados por um ideal muito intenso, e nota-se em todas as comarcas do estado essa dedicação muito grande dos juízes ao trabalho. Só que isso, a longo prazo, pode provocar consequências danosas à saúde do juiz. Então o que nós precisamos é estabelecer um método de trabalho que simplifique um pouco o fluxo do processo, e também vejo como uma das possíveis soluções a especialização dos juízes, porque a especialização dos juízes das varas e mesmo no Tribunal de Justiça, ela provoca uma maior facilidade de compreensão daquele tipo de tema, o que multiplica e melhora a prestação judicional na sua quantidade.
No final do ano passado, ocorreram alguns atritos por conta dos índices do duodécimo. Como é que o senhor vê agora o relacionamento do judiciário com os outros poderes, especialmente com o executivo, né? O relacionamento do Poder Judiciário com o Executivo, com o Legislativo e com as outras instituições que nos são próximas e muito caras, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual e a OAB, sempre foi historicamente excepcional. Não se pode falar em crise e nem em conflito entre os poderes. O que nós podemos dizer é que há pontos de vista que seguem determinados conceitos e, às vezes, circunstâncias que veem apenas um lado da moeda sem considerar o conjunto. Eu diria o seguinte: se há alguma questão que envolva executivo e judiciário, deriva de interpretação técnica. Os nossos órgãos técnicos têm mostrado ao Poder Executivo que nós estamos no caminho correto, que a nossa postulação é justa e razoável. Porém, eu penso que a relação entre poderes e instituições na nossa gestão continuará sendo boa, como sempre foi historicamente nas outras administrações. Tá certo. Boa parte das reclamações da sociedade estão ligadas à morosidade da justiça. Como é que o senhor vê de que forma melhorar a prestação jurisdicional? Exatamente buscando meios adequados de solução dos conflitos, pela mediação, pela conciliação, pelos juízes leigos e também buscando uma melhor especialização desses nossos magistrados e varas. Nós estamos procurando encontrar saídas, pensando soluções, e por isso que a nossa administração ela será compartilhada com a participação de diversos desembargadores e juízes que comporão coordenações, de tal maneira que nós, com vários programas em andamento, possamos melhorar a prestação do nosso serviço em benefício da sociedade de Santa Catarina. Quais as expectativas para o novo trabalho? Eu estou muito otimista, muito esperançoso. Eu conto com o apoio dos meus colegas de uma forma muito entusiasmada. Nós estamos aí com colegas trazendo ideias preciosas. De fato, a minha eleição já derivou de um pensamento coletivo. O nosso programa, o nosso projeto apresentado aos eleitores antes das eleições foi um projeto pensado coletivamente. Me reuni com diversos desembargadores ao longo dos meses que antecederam as eleições, colhi sugestões as mais variadas de juízes, servidores e desembargadores, de modo que eu estou muito esperançoso porque há um comprometimento com as ideias por parte de todos aqueles envolvidos no Poder Judiciário de Santa Catarina. Tá certo. Para finalizarmos a entrevista, como o senhor vê o juiz do futuro? O juiz do futuro é um juiz sensível, humano, que possui um acentuado espírito de solidariedade social, é um juiz atento ao momento histórico que ele vive e muito atualizado com as tecnologias que estão a seu dispor, mas acima de tudo, um juiz que está com os olhos voltados para a sociedade, praticar o quanto possível o bem e usar dos instrumentos que lhe estão colocados à disposição da forma parcimoniosa, generosa e sempre observando o princípio da proporcionalidade. Tá certo, presidente. Parabéns pela posse, né? Muito sucesso nessa sua nova jornada e que o senhor volte outras vezes aqui no Justiça Legal. Assim espero. Muito obrigado. Tá certo. E o Justiça Legal vai para um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente volta.